Nós estamos numa série chamada Sabedoria para Viver. Então, qual é o intuito, o objetivo dessa série? É trazer princípios para você que vão fazer a sua vida ficar mais disruptiva, que vão fazer a sua vida fluir mais. Porque sabedoria é diferente de conhecimento. Às vezes nós podemos ter muito conhecimento numa área da nossa vida, mas não ter sabedoria. Então é o seguinte: tem pessoas que não têm tanto conhecimento numa área, mas têm muita sabedoria. Você concorda comigo? Então existem princípios, existem fatores que nos levam a ser mais sábios. E nós já tratamos aqui de não olhar para os lados, é um deles. Você lembra disso? Não olhe para os lados, não fique olhando para as pessoas, caminhe a sua caminhada. E hoje eu quero falar sobre algo que muitos vão talvez até confundir um pouco, que é: seja generoso. Amém? Então diz para quem está do seu lado aí: você tem que ser mais generoso. Amém. Lá vem o pastor falar de dinheiro? Não confunda generosidade somente com dinheiro. O dinheiro, ele é uma das manifestações da generosidade. Mas o que eu quero falar com você hoje é princípio. Amém? É princípio. Então tem um texto que diz em Provérbios 11, capítulo 11, verso 24 e 25, diz assim: há quem dê generosamente. Opa, agora eu senti poder. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou quem revigora os outros será revigorado. Pai, essa é a tua palavra é a verdade. E que nessa noite possamos ser alimentados de uma maneira tremenda sobre um princípio tão poderoso da tua palavra, para a honra e glória do teu nome. Amém. O Bispo Júnior Galvão, um colega querido, ele diz que o jejum mata a carne e a generosidade mata a avareza. Então, se o jejum ele mata a nossa carne, ele nos faz mais disciplinados. Eu até passei por um período de jejum e foram algumas semanas, e quando eu voltei a comer normalmente, meu corpo não se acostumou mais. Eu começo a passar mal. Veja como as coisas espirituais, elas nos modificam, entende? Então, a generosidade, ela é um princípio de libertação. Por quê, pastor? Porque a avareza, ela é uma prisão. A pessoa avarenta, ela é aprisionada. E o que é avareza? A avareza é o desejo de acumular bens. Pessoas que acumulam bens possuem medo de desfrutar. A pessoa acumula, tem lá na conta 30 mil reais, e a mãe, uma irmã precisando pagar uma água, precisando de alguma coisa, não, eu não vou mexer porque aquilo lá tem que ficar lá, porque se der algum problema no Brasil, no mundo, na Europa, eu tenho que usar, e a pessoa fica presa a bens, a valores, a coisas. Aquele cara comprou um carro zero, não deixa ninguém entrar. A mulher vai colocar o pé, calma, deixa eu colocar o jornal primeiro. Não desfruta. O avarento, ele tem bens, mas a generosidade não entrou no coração dele. Então, aquele bem para ele faz mais mal do que bem. E não existe crente que tem contato com o Espírito Santo que seja avarento. Não existe.
Não existe crente que foi tratado pelo Espírito Santo que seja avarento. O problema é que sempre pensamos no que vamos deixar de. Eu vou deixar de fazer isso ou fazer aquilo. A gente sempre pensa naquilo que a gente vai perder e não naquilo que a gente vai crescer no Senhor. Se eu vou fazer um jejum, mas essa semana tinha um jantar, essa semana o irmão me convidou para ir na casa dele. Essa semana, quer ver quem vai fazer jejum final de ano? Não vou fazer jejum dia 24 de dezembro não, porque eu vou perder. Aí você pensa naquilo que vai perder, mas não naquilo que vai ganhar. Porque quanto maior for o nível do seu sacrifício, maior é o nível da sua oferta. Amém? Então, quanto for, a viúva pobre, aqui a Ana Marcela falou dela, a gente também vai falar. Em valores foi pouco, mas no sacrifício foi muito, porque foi tudo. Não é questão de quanto, é questão de se foi tudo, de coração esvaziado. Você entende? Você se esvaziou para honrar a Deus. Isso é generosidade. Então, o problema é que a gente tem crenças e valores que são construídos em cima de dores. Muitas vezes, nossas crenças, nossos valores são construídos. Quando eu falo disso, eu estou falando agora sobre a área financeira, sobre a área da generosidade. Você não é generoso porque você recebeu uma palavra lá atrás. Não faz isso. Não seja tão bom para os outros. Não seja tão bobo. O pastor Craig Groeschel, que é autor do livro Lidere com Isso em Mente, ele também tem um livro chamado Vença a Guerra na Sua Mente. E no livro Vença a Guerra na Sua Mente, ele conta a experiência que a avó dele passava para ele sobre dinheiro. E ele se tornou uma pessoa avarenta. Queria ganhar. E pensa, irmão, ele tem 6 filhos, ele tinha que ganhar dinheiro mesmo. Ganhar, e tinha dificuldade de gastar. Moinha, miserável. Ou seja, tinha dinheiro na conta, mas o seu espírito era miserável. Tinha dinheiro que ele ganhou, mas no seu interior, miséria, espírito de miséria. Quando a pessoa acha que vai perder e tal, isso foi instalado por quem? Pela avó dele, que já tinha um conceito, que na vida dela tinha acontecido. E ela passou isso para frente. Deixa eu te dizer uma coisa. A frustração é tua, não é do teu filho, não é do teu neto. É a mesma coisa que eu chegar para o Anthony, quando ele tiver aí os seus 15, 16 anos, e dizer para ele: não, filho, não seja pastor não, todo mundo vai falar mal de ti, vão te trair, vão fazer isso, vão fazer aquilo, vão te abraçar num dia e vão te esfaquear no outro. Irmão, essa guerra é minha, não é dele. Ele vai ter a dele. Entende? Então muitas vezes transferimos para os filhos aquilo que é um trauma nosso. É seu. Você fez. Você tomou essa decisão. Você está colhendo. Agora, o seu filho, quando você liberar ele como uma flecha, diga: meu filho, você vai ser melhor do que eu. Você vai ser mais sábio do que eu. Você vai ser mais próspero do que eu. Eu sou apenas uma plataforma para você ir daqui para frente, nunca daqui para trás. Então foi instalada uma crença nele, no Craig Groeschel, que é um ótimo pastor nos Estados Unidos, mas era um cara aprisionado pela avareza. Pensa, ele já era pastor e ele tinha que ser tratado da avareza. Então eu digo para você, meu irmão, tem coisas que nós precisamos confrontar em nós. Tem coisas que nós precisamos confrontar. Dizer: ó, você
precisa de libertação nessa área. Você dizer para você mesmo. Então, veja, o conceito de prosperidade não é medido pelo que você tem em bens. A gente costuma associar prosperidade com dinheiro. E prosperidade é mais do que dinheiro. É mais. É também, mas não é só. Entende? Você tem que entender que a prosperidade, ela vem da tua visão de vida. Hoje de manhã eu estava aqui conversando com os líderes, eu falei para eles: vocês podem tirar tudo hoje do Elon Musk. Tira tudo que ele tem. Ano que vem ele está bilionário de novo. Por quê? Porque a riqueza dele não está na conta bancária. Ela é um reflexo daquilo que está na mente dele. Então você tem que entender que riqueza, prosperidade, dinheiro é consequência. Estava ouvindo uma pregação essa semana. Eu não tenho os dados corretos aqui, perdão. Eu devia ter até pegado certinho para trazer aqui para você. Mas o pastor falou o seguinte: que acompanharam 1.500 alunos em uma universidade nos Estados Unidos. E tinha um grupo A e um grupo B. Um grupo era aquele grupo que respondeu a pergunta assim: o que você vai fazer quando sair da faculdade? Eu vou ganhar dinheiro. Esse grupo era um grupo. O outro grupo, vamos colocar aqui o grupo B, é aquele grupo que vai dizer assim: eu vou fazer algo que eu amo, que eu gosto, e quem sabe ganhar dinheiro com isso. Depois de alguns anos, 20 anos, descobriu-se que 150 deles mais ou menos eram milionários. Pasmem, 99% desses 150, eles eram daquele grupo que disse: eu vou primeiro fazer o que eu amo para depois ganhar dinheiro. E aqueles que disseram: eu vou ganhar dinheiro para depois viver a vida, eram todos classe média baixa. Por quê? Porque prosperidade não é ganhar, ganhar, ganhar. Prosperidade é você ser feliz e depois Deus te prosperar com a tua felicidade. Então, eu ainda não cheguei lá. Então, os textos de Provérbios, irmãos, eles são uma série de sentenças, uma série de verdades, de comparações. Você vê que Provérbios traz muitas comparações. O justo prospera, o injusto não prospera. A língua sábia fala a verdade, o tolo fala mentira. Então, o livro de Provérbios, ele é essa comparação, esses aforismos que ele tem, de comparações da sabedoria, de quem tem sabedoria e de quem não tem sabedoria. Então esse texto que nós lemos, ele traz um princípio que é fatal para um avarento. Fatal. Ele diz assim: a quem dê generosamente. Então o fato de dar alguma coisa para o avarento é fatal. Porque o avarento não gosta de dar nada. Eu tenho meu vestido de noiva de 1970 e não deu, tá lá mofando. Aquela prataria mofando. Não dá nada, não libera nada. A igreja precisando, a pessoa precisando, Deus o livre, dá dinheiro, dá. Então não libera. O avarento, ele sempre tem um problema com a generosidade. E ele diz aqui: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Então, poxa, a quem dá generosamente, se eu dei, vai faltar. É ou não é?
Vocês estão comigo, irmão? Estão dormindo? Então é o seguinte: quando eu dou, é para eu não ter mais, ou eu ter menos. Amém? Agora o texto está dizendo que a quem dê generosamente e vê aumentar. Então a fé tem disso. A fé tem disso, a generosidade tem disso. Você entrega e aumenta. Você entrega e Deus provê. Por isso que a generosidade, ela está ligada à fé, ela está ligada ao nosso nível de fé. A generosidade está ligada diretamente ao nosso nível de amor pelas coisas de Deus. Porque o generoso é uma pessoa, irmão, a pessoa generosa é uma pessoa tratada, é uma pessoa tratável. Não é pelo fato de ela ser generosa. Deixa eu colocar melhor essa frase. Não é pelo fato de ela dar alguma coisa, mas é pelo fato de quando ela se tornou generosa, dentro dela algumas coisas já mudaram. Você está entendendo? Para ela chegar ao nível da generosidade, alguma coisa dentro dela mudou. Então o generoso, ele é uma pessoa que possui o fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque dentro dele o Espírito Santo já trabalhou, senão ele não seria generoso. Porque não tem como você ser generoso sem estar ligado com o Espírito Santo. Então, o homem espiritual, irmão, ele entende o que é espiritual. Por isso que nós entendemos que no mundo espiritual, quando você é liberal, você é mais próspero. Por que que a igreja evangélica lida com a generosidade e é criticada por isso? Porque nós estamos libertando pessoas do espírito de avareza, de pobreza, de escassez. No começo da Reforma Protestante, todo mundo queria entender por que que todo protestante era rico. Lá na Europa, já no século XVIII, XIX. E por que que todo protestante é rico? Simples, porque o cara se convertia, não gastava mais em bar, não gastava mais em mulher, não gastava mais na vida. Tudo que ele gastava era dentro de casa, para sua família, para o seu sustento. Então aquilo fazia com que a ética de dentro da casa dele fosse uma ética de prosperidade. Então o evangelho, ele sempre libertou pessoas. É porque nós estamos acostumados a um evangelho romano de que fala de pobreza, de piedade, pobreza, piedade, mas tem uma casta que vive no luxo. É pobreza e piedade para o povo, mas para eles é luxo. Aí vem o evangelho e diz para você: não, você é filho de Deus, porque ele veio para te dar vida, vida em abundância, porque você tem direito a receber as bênçãos dos céus. Como? Com generosidade. O que abre essa bênção? Qual é a chave que abre? Qual é o princípio que abre? Generosidade. Faça prova com Deus. Faça você uma prova com Deus. Ele diz em Malaquias 3,10: fazei prova de mim. Pode fazer. É a única vez na Bíblia que Deus se permite ser desafiado é quando ele fala de generosidade. É quando ele fala de dar a honra devida ao Senhor. Deus tem lugar na minha vida? Tem. Tem lugar no meu casamento? Tem. Tem lugar no meu emprego? Tem. Tem lugar nos meus filhos? Tem. Tem lugar na minha vida financeira? Deve ter. Por que que só nisso ele é excluído? Porque há um espírito de avareza que ronda a sua vida e você precisa ser liberto desse espírito antes que ele torne você uma pessoa pobre, miserável. Porque você pode ter dinheiro e ser pobre, miserável, cego e nu. Ou não foi isso que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Tu dizes: rico sou, de nada tenho falta. Mal sabes que és pobre, cego e nu. Para ti, você é rico,
Mas para mim, tu é pobre. Por quê? Porque a pobreza para Deus e a riqueza para Deus é um conceito diferente meu. Riqueza e pobreza para nós é o salário que nós temos, o carro que andamos, a casa que moramos. Mas riqueza para Deus é você ter prosperidade, felicidade, completude. É você chegar em casa, ter um bom casamento, uma boa esposa, bons filhos, filhos educados, filhos criados no caminho do Senhor. Felicidade de estar em família, felicidade de estar em casa. Isso é prosperidade. É você não precisar estar no hospital o tempo todo. É você ter saúde. Isso é prosperidade. Então, esse texto de Provérbios, ele confunde o avarento. Porque o avarento, para o avarento, a prosperidade está ligada ao crédito, à liquidez, ao patrimônio. Porém, o conceito bíblico de prosperidade é você ter condições de desfrutar do que ganhou com sacrifício. Eu conheço uma pessoa que tem uma casa linda, linda, assim, com letra caixa 150. Linda. Eu entrei na casa. Na realidade, bom, enfim, eu entrei na casa, conheci a casa. Linda. E é uma pessoa amargurada, depressiva, sem felicidade. E você vai chegar agora na tua casa, simples, e em nome de Jesus, vai ter alegria. Ter alegria. Ana Marcela, vai chegar no apartamento pequenininho, mas tão bem, tão alegre. Né? Casado novo. Pronto. E o que adianta ter aquela casa? Isso não é prosperidade, isso é riqueza. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra. Pastor, eu quero trabalhar que nem um louco para dar o melhor para os meus filhos. Amém. Faça isso. Mas não esqueça de, além de dar dinheiro, também dar prosperidade. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver, não. Tem a ver, mas muito pouco. O pastor Carlito Paz, ele fala que o dinheiro sai das suas mãos, mas não sai da sua vida. Então o dinheiro ele sai da sua mão quando você é generoso, mas ele jamais sai da sua vida. Porque um dia alguém vai lembrar que você foi generoso. Quando eu precisei, ele me ajudou. Quando eu precisei, ele estendeu a mão. Lá no teu caixão vai ficar os teus bens. Os teus bens não vão junto. Mas alguém que vai chegar lá vai dizer assim: poxa, essa pessoa aí, um dia eu precisava tanto e ele me ajudou. E ela me ajudou. Isso chama-se o quê? Legado. Legado. Prosperidade. Sabe quem aqui tem aqueles avós que guardavam dinheiro no tijolo, debaixo do colchão? Tem gente, isso era muito comum antigamente, gente que guardava fortunas, a pessoa morria, depois a família descobria que tinha uma fortuna em casa, e as cédulas não valem mais nada, o pior é isso. Quem aqui teve essa experiência? Eu estou vendo que muita gente teve, hein? Então o povo era rico e a gente não sabia, pessoal? Era o banco casa. Era rico, mas não era próspero. Por quê? Porque guardava tudo no tijolo, tudo no fundo do guarda-roupa, morreu e ficou para quem? Para ninguém, irmão, para ninguém. Porque tu vai lá trocar aquele cruzado, não vale mais. Vai trocar aquele cruzeiro, não vale mais. E se duvidar, a gente está fazendo igual. Você está entendendo? A gente está fazendo igual. Nós estamos guardando coisas que nós poderíamos estar liberando para que o Senhor possa acrescentar em nós. Então, para você viver com mais sabedoria, aprenda a ser generoso.
Olha para quem está do teu lado aí e diz para essa pessoa: começa hoje na tua vida. Vai pagar um calzone para mim. Amém? Ó, a unção de generosidade na tua vida começa hoje. Tá lá um calzone top. Vai pagar, hein? Então todo espírito de miséria, irmão, de escassez, de pobreza familiar, de pobreza de crenças que você carrega, seja repreendido no nome de Jesus. Seja repreendido, irmão, todo espírito de miséria. Porque tem gente que tem resistência com a palavra generosidade. Tem gente que tem resistência com a palavra felicidade. Tem gente que tem resistência com a palavra afetividade. Tem gente que tem resistência com a palavra abraço. Tem gente que tem resistência com a palavra perdão. Tem gente que tem resistência com a palavra amor. Tem gente que tem resistência com a palavra graça, com a fé, humildade, submissão, obediência. Pastor, não fala sobre isso. Submissão, obediência, fé, amor, abraço. Entende? Você entende que essas resistências estão fazendo você não avançar? Cada vez que você não avança para uma mudança em Deus, você vai viver as mesmas coisas ciclicamente. Ou você muda hoje, ou o teu amanhã vai ser igual ao que você está vivendo hoje. Você precisa de uma disposição para mudar, para ouvir a voz do Espírito Santo e para mudar. Irmão, um dia eu não vou mais estar aqui. Um dia não vai mais ter pastores pregando. Hoje você escolhe quem você quer ouvir. Hoje você escolhe a igreja que você quer ir. Um dia não haverá isso. Tudo que vai sobrar é aquilo que você guardou no teu coração. Tudo que vai sobrar é aquilo que você guardou na sua mente. É aquilo que você viveu como legado, como prosperidade. E muitos nesse dia vão dizer: por que eu não ouvi mais o pastor Júnior? Por que eu não ouvi mais o pastor fulano de tal? Por que eu não fui mais na igreja? Porque não tem mais depósito. Não é prioridade. Para ser generoso, você tem que entender que você precisa romper com a avareza. Rompa com a avareza. Existem coisas que precisam ser rompidas na sua vida. O texto diz que outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Avareza rima com pobreza. E rima também com riqueza, mas não rima com prosperidade. Porque nem sempre o rico é próspero. E nunca o avarento é próspero. Por quê? Porque o avarento é aquele cara que guarda, mas nunca tem. O nível da sua generosidade não é medido pelo tamanho da sua doação, mas pelo quanto você retém depois que dá. Quem diz isso é o pastor Chris Vallotton. Ele fala isso baseado no texto de Lucas 21, que foi lido aqui na parte das ofertas. Quando Jesus olhou as pessoas colocando contribuição na caixa de ofertas, ele viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: cobre, irmão, era a pior moeda que tinha, era a moeda mais barata que tinha, era a moeda mais vil que tinha na época, era a moeda de cobre. Hoje, cobre, os noias, se vê um cobre, os noias brilham o olho e vão querer levar o cobre do cara. Mas naquela época, cobre não era nada. Essa mulher pega aquelas moedas de pouco valor e ela coloca como oferta. Mas aquelas 2 moedas de pouco valor, ela estava dizendo: Deus, eu estou te dando tudo o que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, eu estou depositando aqui, dentro deste gasofilaço.
Isso fala de entrega. Então o nível da sua generosidade não é medido pelo tamanho da sua doação. Porque os ricos davam muito, mas pelo quanto você retém depois que dá. Eu tenho 500 mil, eu ganho 500 mil. E o meu dízimo é de 1.000. Você está roubando a Deus. Eu ganho 1.000 e o meu dízimo é de 100. Aí você está generoso, aí você está dentro. Por quê? Porque você não está sonegando, você não está roubando. Você está dando aquilo que é justo. Então, quanto maior a sua riqueza, maior a sua responsabilidade de ser generoso para com Deus. Então, para ser generoso, entenda que a generosidade, ela é a chave, diga comigo, ela é chave para a prosperidade. Quem aqui quer ser próspero em 2024? Amém? Você quer ser próspero em 2024? Então tem um caminho que é para você passar. Como quando nós queremos vir a Navegantes e a BR está lotada, o pessoal passa pelo ferryboat e inevitavelmente vai ter que passar pelo ferryboat para chegar a Navegantes, correto? Então, para chegar na prosperidade, inevitavelmente você vai ter que pegar a estrada que chama-se generosidade. Veja, o texto diz: a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. O generoso prosperará. Quando eu sou generoso, tem uma parte de mim em cada pessoa. Poxa, o pastor me emprestou um dinheiro, o pastor me deu um relógio, o pastor me deu uma camisa, o pastor me deu um sapato, o pastor ofertou na minha vida um livro, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Tem um pouco de mim em cada um de vocês, quando eu sou generoso. Agora, quando eu retenho tudo para mim, eu vou ficar com tudo, não vou ter pena de ninguém, não vou ter compaixão de ninguém, mas também ninguém vai poder olhar para mim e dizer: esse homem é generoso. Então, a gente tem que ser, irmão, como Abraão. Você lembra que Abraão levou por pena, ele teve uma boa intenção, ele levou o seu sobrinho Ló. Deus disse para ele: parte para uma terra distante, uma terra que eu vou te mostrar. E ele, com compaixão do seu sobrinho, levou Ló. Mas chega um momento em que pessoas que carregamos para projetos e propósitos que são nossos, vão ter que ficar pelo caminho. Porque o projeto é teu, o propósito é teu. E muitas pessoas não estão preparadas para ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. E elas terão que ficar pelo caminho. Então, Abraão e Ló, os pastores deles, ou seja, os funcionários, começam a discutir. Então Abraão diz para ele: escolhe qual caminho você vai seguir, e eu vou para o caminho oposto. Então Ló é a geração que escolhe caminhos. Abraão é a geração que consolida caminhos. Ló olhou para as Campinas, cidades lindas, tinha 4 cidades, dentre elas Sodoma, Gomorra, e disse: eu vou para lá. Abraão foi para uma terra pobre. Abraão foi rico para uma terra pobre. Ló foi rico para uma terra rica. Ló ficou pobre na terra rica. E a terra rica, a terra pobre, ficou rica, e Abraão mais rico ainda. Então quer dizer, a prosperidade não está no lugar, a prosperidade está em você. Então, Ló fica pobre na cidade rica, Abraão continua rico, e a terra que era pobre fica rica, porque aonde você chegar, você enriquece. Não, vocês não estão aqui hoje. O jovem rico olhou para Jesus e Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou um jovem que era rico. E Jesus deu para ele uma chave: você quer vir comigo? Você quer alcançar algum nível em mim? Então vai e se desfaz de algumas coisas que você tem. Você vai ter um tesouro no céu. Jesus estava propondo para ele o desafio da generosidade.
Jesus, eu quero te seguir. Como é que a gente faz? Olha, a turma aqui é generosa. Tirando o Judas, que é um safado, mas depois a gente trata ele. Mas a turma aqui é generosa. Tu é generoso? Ah, agora pegou na minha ferida. Sabe quando o evangelho, você vem para a igreja porque gosta de pessoas, porque gosta da música, porque gosta de palavra, porque está na moda ser crente, aí o evangelho vem e te diz assim, vai lá na tua ferida e diz assim, ó, tá vendo essa ferida aqui? Tem que mudar. Aí você diz, poxa, perdeu a graça. Esse negócio de ser crente perdeu a graça. Por quê? Porque eu vou ter que mexer naquilo que eu não quero. E a primeira pessoa na história que fica triste porque é rica é o jovem rico. E a Bíblia diz que ele saiu triste da conversa com Jesus porque tinha muitas propriedades. Então diga comigo, porque ele tinha muito para deixar para trás. Então quando a gente tem muito para deixar para trás, a gente se questiona se quer seguir a Jesus mesmo. Porque só entende o que é deixar coisas para trás quem é discípulo. Multidão não entende o que é deixar coisa para trás. Então ele queria ser discípulo, ele queria andar com Jesus. Jesus disse para ele, para andar do meu lado tem um teste, generosidade. Jesus foi numa flecha direto no calcanhar de Aquiles dele, que era o dinheiro, que eram as propriedades. Você quer me seguir, mas você vai ter que se despojar de coisas para ser uma outra coisa. Você vai se despojar de riquezas para ganhar generosidade. Quer ou não quer? A Bíblia diz, e ele saiu triste porque tinha muitas propriedades. Então, todas as vezes que for para eu deixar coisas, eu vou questionar a minha fé. Porque é bom enquanto eu recebo. Você vai receber tua família, amém? Tua família vai ter saúde, amém? Você vai avançar em 2024, amém? Você vai largar o teu maior defeito em 2024, amém? Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem, conhecido como Simão leproso, aproximou-se dele uma certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E eles a repreenderam severamente. Olha o cenário. O outro texto aqui, qual é o texto? De Marcos. Mateus diz que os discípulos a repreenderam. Quem andava do lado de Jesus repreendeu ela. Então veja o cenário. Jesus está aqui, discípulos todos ao redor. Chega uma mulher. Entra uma mulher na cena. E quando entra a mulher, algo vai acontecer. Amém, irmãs? Meu Deus, irmão, pensei que vocês iam pelo menos dar um glória. Jesus amado. Ou sou eu que estou muito animado, ou vocês estão muito desanimados. Então, Jesus está aqui, os discípulos, chega uma mulher. Veja que ninguém reconhece, digamos assim, ninguém reconhece a mulher. Porque o texto diz uma certa mulher. Aí tem na teologia, tem uma discussão em quem é essa mulher, que não vem ao caso, o texto diz certa mulher. Então tem uma mulher que vai entrar na cena. Ninguém dá atenção para essa mulher. Ela entra, ninguém presta atenção, até que ela resolve ser generosa. Então ela pega um vaso com um perfume muito caro. Essência de perfume hoje já é cara, amém? Vai comprar um perfume com essência, só a essência do perfume é cara. Naquela época era mais caro ainda, era importado, vinha da Índia, não tinha Israel. Então, essa mulher importou, era caro, ela estava guardando lá. De repente ela tem uma ideia. Esse perfume eu vou banhar os pés do mestre. Eu vou ofertar na vida de Jesus esse perfume. Porque lá é chão batido, é barro. Então, quando você chega na casa de alguém, é costume lavar os teus pés, porque a sandália deixa o pé todo sujo. Só que ela disse, lavar com água já lavaram, mas eu quero fazer o extraordinário.
Eu vou lavar com o meu perfume. E ninguém percebe ela, até que ouve-se um barulho. O que foi isso? Um vaso de alabastro, que é tipo, como se fosse um pouquinho mais do que cera. É uma pedra, o alabastro ele é uma pedra, mas ela é quebrável. E rompe-se o vaso de alabastro, o pessoal ouve. E de repente começa a vir um cheiro delicioso. E percebem a mulher. Tem alguém sendo generosa com Jesus. Aí a Bíblia diz o quê? Ficaram felizes com a generosidade dela. Aplaudiram a generosidade dela. Celebraram a generosidade dela. Não. Aquele teu parente que nunca te ajudou, que nunca te ligou, aí sabe que tu converteu, vai dar dinheiro para pastor agora? Virou crente? Não entende o que é fidelidade, não entende o que é generosidade, nunca te ajudou, mas porque você agora vai colocar o perfume nos pés de Jesus, ele acordou. Agora acordou. Para ajudar não estava acordado, não te percebeu, não te viu, mas para criticar, te viu, te percebeu e está com inveja do perfume. E para completar a cereja no bolo, ainda é hipócrita. Por quê? Porque ele diz, podia ser vendido, dado aos pobres. Para quê? Gastar com Jesus. Podia dar para os pobres. Mas quem é que estava falando isso? O Judas, ladrão, aquele que roubava do cofre, aquele que roubava das ofertas, aquele que era traidor. Então deixa eu te dizer, sempre que você se tornar uma pessoa generosa, vão te criticar. Mas por que tu deu? Mas se fosse eu, mas por que tu fez? Por que tu fez? Por que isso? Por que aquilo? Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Porque nós não vivemos segundo os padrões deste mundo. Nós somos aquela mulher. Nós somos aquela mulher que mesmo com críticas, nós derramamos o nosso melhor diante dos pés de Jesus. Nós somos aquela mulher. Muitas vezes não fomos percebidos. Não fomos percebidos, não fomos valorizados, não fomos ajudados, até o dia em que surgiu algo chamado voto evangélico. Aí perceberam nós. E daí a nossa cultura começou a se difundir com a internet. Aí perceberam a gente que existe uma igreja. E o que eles estão fazendo? Celebrando que existe uma igreja tirando gente da droga, restaurando casamentos, dando esperança para as pessoas? Não. Estão fazendo o quê? Não importa, irmão, a gente já está acostumado. Isso já acontecia quando a mulher veio e entregou o seu melhor diante dos pés de Jesus. Então, generosidade é isso. É você entender que mesmo diante das críticas, você está rompendo com a avareza. Você está gerando uma chave para a sua prosperidade. Porque não é só você que vai colher da sua prosperidade. São seus filhos, são seus netos que vão colher da sua generosidade. Amém? Então, para ser generoso, terceiro, entenda que o que você recebe de Deus é a provisão dele para você e para o próximo. Deus não nos enriquece para nós mesmos. Deus nos enriquece para abençoar o próximo. Deus disse para Abraão assim: Abraão, eu vou te enriquecer, eu vou te prosperar, eu vou te dar filhos, ponto. Sê tu uma bênção. O que Deus estava querendo dizer aqui para ele? Eu vou te dar, mas eu vou te dar para você compartilhar. Eu vou te entregar para você ser bênção. Eu vou te entregar para você fazer diferença. Então Deus te entregou um dom, Deus te entregou recursos, Deus te entregou a generosidade para você fazer a diferença.
O texto diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É a lei da semeadura, simples. Tem muita gente que não é generoso, mas pensa que todos têm a obrigação de auxiliá-la. Você já viu aquela pessoa que não dá uma oferta, não faz um voto, não traz nada para o altar, nada para Deus, mas na hora que ela precisa, todo mundo tem que ajudar. Não são crentes, porque não me ajudaram. A Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Quem é justo não mendiga o pão. Se você mendiga o pão, procure na sua vida aonde estão brechas. Porque se você for justo, você não mendiga pão. Entende? Na igreja primitiva, irmãos, a igreja primitiva eles prosperavam. Aí a gente diz assim: meu Deus, eu gostaria daquela graça da igreja primitiva. Então eu vou te dizer o que eles faziam lá. Atos capítulo 4, verso 32. Diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Diga comigo: unidade. Unidade, irmão. Unidade é tudo. Para você chegar em qualquer objetivo, você tem que ter unidade. Com a sua família, com a sua esposa, com a sua igreja. Você tem que ser uma pessoa que junta forças. Então, da multidão dos que creram, todos eles tinham a mesma mente e o mesmo coração. Ninguém considerava unicamente a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas os vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aonde? Aos pés de quem? Espera, está dissonante. De quem? Cadê o texto, irmão? Atos capítulo 4, verso 32. Vamos lá? Todos os que creiam estavam unidos em coração e mente, não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aonde? Para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então, irmão, não há nada novo aqui. As pessoas vendiam o que tinham e levavam no altar. Não há nada novo. Isso já acontecia na igreja primitiva. Então, esse senso de generosidade fez com que a igreja primitiva alcançasse o mundo. Por quê? Porque era uma igreja que recebeu o Espírito Santo. E quando você é generoso, eu já disse para você aqui e vou já para o fim dizendo isso novamente. Quando você é generoso, é sinal que você já recebeu o Espírito Santo. Quarto e último, entenda que você colhe exatamente aquilo que um dia plantou. Lembre que você colhe exatamente aquilo que um dia plantou. O texto diz: quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É importante lembrar, Chris Vallotton, pastor, diz o seguinte: é importante lembrar que você sempre está comendo a colheita do ano anterior. Uma vez eu vi uma frase que diz o seguinte: se a gente soubesse o que vamos colher, a gente prestava mais atenção no que a gente planta. O problema é que a gente não colhe imediatamente. Por isso, porque a gente não colhe imediatamente, é que muitas vezes a gente não cuida com as sementes que a gente lança. Mas saiba de uma coisa:
lembre de que hoje você está comendo a colheita do seu ano anterior. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6 diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. É uma lógica. Não há espaço para avareza. Tem pessoas que vivem, muitos crentes vivem num estado de dívida. Dívidas constantes. Sendo que João 10,10 diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas o diabo muitas vezes quer aprisionar pessoas e famílias em dívidas para trazer vergonha, contenda, pobreza e até a morte. É muito comum eu ouvir essa frase: pastor, eu quero tirar a minha vida. É muito comum, mais comum do que você imagina. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é encerrar projetos que Deus abriu. Tudo que ele quer é retirar projetos que Deus idealizou. E você é um projeto de Deus. Deus te conheceu desde o ventre da tua mãe. E Deus te criou para viver uma vida abundante. Mas às vezes, mesmo crentes, mesmo sendo piedosos, filhos de Deus, nós estamos em um estado de dívida. Você lembra de uma viúva que ia perder seus filhos para dívida? Lembra? A epígrafe do texto que eu li na minha Bíblia, e epígrafe, aquele título inicial, ela difere de Bíblia para Bíblia. Ela não é algo inspirado por Deus, é só os autores das Bíblias que colocam ali para a gente se achar. Mas na minha Bíblia, a epígrafe, ela é muito didática. Ela diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Então esse aumenta é porque existe ali algo para Deus trabalhar. Esse aumenta é quando Deus vê algo em você e Ele pega aquilo que é pouco e faz muito. Gente, ela era viúva de um cara que era profeta. Mas era uma família que não era organizada financeiramente. E o cara era profeta, mas não era financeiramente organizado. O marido deixou dívidas. E a Bíblia diz que ela estava com um pouco de azeite. Ela estava com um pouco de... diferente da viúva de Serepta com Elias. Essa aqui já não tinha mais a farinha da oferta da pobreza. Lembra que eu expliquei para vocês a oferta da pobreza? Não lembro. A oferta da pobreza era o seguinte: quando você não tinha oferta para dar, porque toda pessoa, todo Israel entrega uma oferta. Agora, pastor, eu sou pobre do pobre, do pobre, do pobre. Então você vai ter pelo menos uma efa de farinha e um pouco de azeite. E você vai entregar essa oferta da tua pobreza. Ok? E a efa de farinha era assim: o sacerdote pegava 3 dedos, colocava esses 3 dedos na efa de farinha. Isso aqui é uma efa de farinha. Com esse dedo aqui ele ajeitava a farinha aqui. Com esse outro dedo ele ajeitava a farinha aqui e lançava no altar. Era a tua oferta da pobreza. Então, quando o profeta, o Elias, chega na viúva de Serepta, ela tem um pouco de farinha e um pouco de a oferta da pobreza. Agora, Eliseu chega nessa mulher e ela só tem um pouco. Olha aqui, era família de profeta, mas ela comeu da oferta. Está vendo? Qual foi o resultado? Deixou dívida. Ela comeu daquela última oferta que tinha, não tinha mais farinha. A Bíblia diz só tinha azeite. Então, quer dizer, essa mulher ia perder o que tinha de mais valioso, que eram os seus filhos. Mas chegou um profeta. E aonde chega profeta, chega provisão. Porque aonde chega profeta, chega orientação.
É por isso que Satanás quer te colocar no culto com sono, com dor de cabeça, com isso, com aquilo. Por quê? Para você não ouvir a orientação de profeta. Porque onde tem profeta, tem orientação de Deus. E se você sai daqui sem orientação de Deus, é porque você não ouviu. Porque Satanás está querendo embrulhar teu ouvido. E porque você tem que saber que onde tem profeta, tem libertação para a tua vida. Aonde tem orientação de Deus, tem libertação para a tua casa. Então o profeta chegou lá e disse assim: o que está acontecendo aqui? Eu vou vender meus filhos. O meu marido, filho de profeta, meu marido, crente, mas ele deixou uma dívida, os credores estão vindo para levar meus filhos escravos para poder trabalhar para pagar a dívida. O profeta diz: não. Isso não vai acontecer. Porque onde chega um profeta, a sentença é quebrada. Não vai ter sentença de levar filho de ninguém aqui. Vai nos teus vizinhos e pega muitas vasilhas. Vai nos teus vizinhos. Essa mulher foi salva pela generosidade dos vizinhos. E ela devia ser uma pessoa legal, Mateus, porque ela pediu na vizinhança inteira e todo mundo deu. Não era aquela vizinha birrenta, encrenqueira. Eu não vou emprestar a vasilha para essa treva. Né? O crente bipolar, né? É o crente bipolar, que é aquele crente que fala de Jesus, mas não expressa nada de Jesus. Ela não. Ela devia ser uma pessoa muito boa, porque todo mundo deu vasilha, e aonde tem vasilha tem azeite. E aonde tem vasilha tem azeite. Deixa eu ver, a tua vida é uma vasilha, irmão? Tua vida é uma vasilha. Deus pode derramar azeite, então você se organiza, depois Deus realiza. Você pega as vasilhas e depois Deus vai enchendo a tua vida. Você se coloca como vaso e o Senhor vai enchendo a tua vida. Então eu quero orar nessa noite por você, para que todo o espírito de escassez, pobreza, falta de generosidade, avareza, saia da tua vida no nome de Jesus. Eu declaro um ano de avanço. Pastor, mas as notícias, a política, irmão, nós não estamos aqui para viver notícias políticas, senão a gente já estava tudo morto. Nós estamos aqui para viver o reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. Nós vivemos sobre as leis do reino de Deus. Então nós não estamos aqui para burburinho disso, daquilo, a bolsa, Nova York, isso, aquilo. Não importa, irmão. Pode estar escassez na terra, fome na terra, onde o profeta chega, tem farinha na panela, tem azeite na botija, tem vaso, tem prosperidade, entendeu? Tudo é de como você reage à palavra liberada do Senhor.